Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: e sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram do templo. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? E o homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é quem está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Oremos. Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por estarmos reunidos aqui nesse lugar, escolhido por Ti, para conhecer mais a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Teu Santo Espírito possa estar se derramando sobre cada um dos que aqui estão presentes, para aprender mais a Tua Palavra, para conhecer mais a Tua Palavra. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O que é que está vendo? Esse capítulo se refere a um cego de nascença, que todos os dias estava sentado numa calçada, provavelmente na frente do templo, e ele pedia esmola. Era um homem pobre e cego de nascença. E esse homem foi visto por Jesus,
E logo que Jesus passa a falar com ele, de imediato, Jesus pergunta para ele faz a seguinte pergunta: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Seus discípulos perguntam. Jesus responde: não foi ele e nem os seus pais. Ele nasceu cego para que a obra de Deus seja feita sobre ele, que Deus possa ser glorificado diante da situação em que ele se encontra. Ele é um homem cego, mas na verdade aqui nós vamos ter uma lição bem particularizada sobre a questão de ser cego e a questão daquele que vê, porque na verdade vai ser uma comparação bem importante para nós. O primeiro ponto que nós encontramos é que homens pobres às vezes são mais sábios do que homens ricos. Homens pobres às vezes são mais sábios do que homem rico. Aquele homem cego de nascença era um homem pobre. Era um homem que pedia esmola numa calçada, provavelmente de Jerusalém ou de uma cidade qualquer. E ele encontrava-se sentado quando ele teve esse primeiro contato com Jesus, que percebeu o acontecimento que nem mesmo os orgulhosos líderes religiosos não conseguiu compreender ou aceitar. Aqueles homens que se encontravam ao derredor dele, passando por ele ou conversando uns com os outros, provavelmente na porta do templo, não conseguiram aceitar, compreender o milagre realizado pelo Senhor Jesus. Uma prova divina da comissão de Jesus. E ele diz: se esse homem não fosse Deus, não poderia ter feito semelhante cura. O cego, ele quando passa a ver, há uma série de situações que passam a ser vencidas por ele. A primeira
ele não era pecador. Ele não era desobediente à palavra. Porque como cego, não se podia exigir que ele lesse a Bíblia, como eu e você podemos fazer. Portanto, ele era uma pessoa que poderia aceitar, receber esse milagre, aceitar o perdão de Deus, independente da manifestação espiritual dele ou não. Quando Deus, através dos seus profetas, anuncia a vinda de Cristo Jesus, ele vem antes de Moisés. Através de Moisés. Então Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles passam a falar de Cristo. Todos eles passam a trazer mensagens que estão ligadas à vinda de Cristo. Os fariseus, eles achavam que a ligação entre Deus e a nação judaica era através de Moisés. O judaísmo, ele absolvia isso. Quem não tivesse conhecimento bíblico, conhecimento da lei mosaica, quem não tivesse esse conhecimento, ele era tido como um pecador. Ele era tido como uma pessoa contaminada pelo pecado. E não sabia que Jesus era exatamente aquele que era anunciado, era o Cordeiro Santo, Imaculado, anunciado por todos os profetas. Ele não veio ao mundo sem antes ser anunciado, não só por Moisés, e nem tampouco a lei mosaica, ela dependia exclusivamente do anúncio de Cristo. Para os fariseus, isso era a mais pura verdade. Aqueles que não tinham conhecimento da lei mosaica, provavelmente ele era um homem distante de Deus. E aí é que nós vamos ver que esse cego de nascença é curado por Cristo sem ter nenhum conhecimento da lei mosaica. Ele não tinha conhecimento bíblico. Ele não tinha sido um homem escolhido por Deus. Ele não tinha sido anunciado. Ele era um homem de pouco conhecimento, ou quase nada de conhecimento.
porque ele era cego. Mas os orgulhosos líderes religiosos discutiam com aquele homem que foi curado e como ele foi curado. E ele disse que foi curado por Jesus, que cospe no chão, faz um lodo, uma espécie de lama, passa nos olhos dele e manda que ele se dirija até o tanque de Siloé e lá lave o seu rosto, e daí ele fica curado. E ele pede mais uma vez para que ele repita, os judaizantes, eles pedem mais uma vez que ele justifique. Os fariseus insistiam em que aquele homem se pronunciasse ou falasse uma outra verdade diferente da verdade acontecida. E ele mais uma vez disse, o homem respondeu, o verso de número 30, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais tinha visto que um homem cego de nascença tenha aberto os olhos. Ninguém jamais havia visto isso. E esse homem, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E os fariseus atacam. Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de querer ensinar? Como você se atreve a querer ensinar? E o expulsaram do templo. Botaram ele para fora do templo. E aí vem a grande questão. Jesus ouviu que o homem havia expulsado, e ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? E o homem perguntou para Jesus: quem é ele? E Jesus respondeu: é esse que vos fala. E o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Amados irmãos, quantas pessoas humildes elas conseguem sobreviver na riqueza. Quantas pessoas humildes conseguem viver rico sem soberba, sem se orgulhar dessa riqueza, sem se orgulhar dos seus conhecimentos, da sua sabedoria? Quem consegue
realizar esse possível desafio. Esse homem cego, pobre, ele teve outros antecedentes. E aí é quando nós dizemos que nenhum homem rico, ele tem um comportamento semelhante a um pobre na humildade, na caridade. Nenhum consegue fazer isso. E aqui nós temos alguns exemplos de homens que passaram pela Bíblia, que foram homens citados na Bíblia, e eles, devido à sua humildade, devido à sua caridade, devido ao conhecimento de Deus, eles tiveram um comportamento humilde, comportamento agradável a Deus. O próprio Jesus, ele diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e para se entregar pela nossa salvação. Ele era Filho de Deus, que veio ao mundo com o poder de realizar sinais e prodígios, curas. E ele, na verdade, não se via dessa forma. Na verdade, a vinda dele foi para poder reunir a família de Deus. Ele veio pela minha e pela sua salvação. Ele veio evangelizar todos nós. Ele veio fazer com que todos nós nos aproximemos dele. De que forma? Com humildade, buscando conhecimento da palavra, fazendo com que nós possamos alcançar a vida eterna. Primeiro dos homens poderoso a não reconhecer a mão poderosa de Deus foi o Faraó. Deus manda Arão e Moisés nessa missão de pedir ao Faraó que liberte todos os judeus. E ele vai ao Faraó e o Faraó se nega a obedecer esse pedido. E Deus manda as 10 pragas. Todos os egípcios, eles sabiam
que aquelas 10 pragas, elas vinham da mão de Deus. A mão poderosa de Deus estava sobre aquela nação, a nação egípcia, exatamente pelo fato do faraó não aceitar o pedido de Deus. Mas todos os outros, os soldados, todos os demais humildes, subordinados, eles aceitavam e sabiam que havia necessidade de libertar todos os judeus. E ele só libertou os judeus exatamente quando começou a morrer os primogênitos. Um outro, Naamã ele vai em busca da cura da sua lepra. Percebam que quando ele vai em busca da sua cura, ele é recebido por Elias, e não de uma forma como ele sendo um superior. Naamã era um general, um comandante, era um militar de alta patente, e ele tinha o poder de dizer sim e não. Mas com relação a Elias, ele não conseguiu dizer nem sim nem não. Elias mandou que ele pulasse no riacho 7 vezes, mas todos os seus acompanhantes, os seus subordinados, os seus soldados, eles reconheciam que aquela era a forma adequada para Naamã se curar. Eles eram humildes, sabiam aceitar exatamente o aconselhamento de uma pessoa que vivia praticamente isolada, como Elias. Uma pessoa humilde. E ele aceita por conta dos seus subordinados. Mas ele já estava irritado. Então, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que, devido à nossa humildade em estar aqui, em receber a palavra do Senhor, reconhecer o poder que tem a palavra do Senhor e obedecê-la, e seguir essa palavra, e não ser orgulhoso, como existem muitos espalhados sobre a face da terra, que não considera Jesus o Filho de Deus, e não considera nem mesmo Deus, não busca a palavra através da sua fé. O cristão, quando ele é pobre, ele nunca deve sentir-se envergonhado. Ele nunca deve sentir-se envergonhado. Ser orgulhoso, incrédulo, pecador, isso causa vergonha, isso é motivo de vergonha. Deve ser motivo de vergonha. Mas ser pobre, não. Porque a própria riqueza,
que muitos desejam possuir, elas tapam os olhos da nossa alma e faz com que nós venhamos a andar por caminhos distantes do Senhor. A pobreza não envergonha, mas o pecado envergonha. Em Marcos 10, 23 nos diz que Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Mateus 11, 25 nos diz que naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos as revelastes aos pequeninos. Quando ele se refere aos pequeninos, ele se refere exatamente às pessoas humildes, às pessoas pobres, às pessoas de pouca posse. Então, ele revela exatamente isso. O segundo ponto é que quando os fariseus não puderam aterrorizar o cego que foi expulso da comunhão judaica, ser expulso da comunhão judaica, ser expulso do templo. Vocês imaginem alguém aqui ser expulso da igreja, ser expulso da comunhão entre os membros da igreja. E isso aconteceu exatamente com a expulsão do cego, porque o cego passou exatamente a ser um referencial da presença de Deus como filho de Deus e com o poder de Deus. Ele passa a representar exatamente isso. E quando ele passa a representar essa parte, ele atinge diretamente aos fariseus. E os fariseus, eles protestam, eles negam que Cristo era o Filho de Deus. O que na verdade eles não aceitam. E até hoje, várias religiões não aceitam Cristo como Filho de Deus. Eles ouvem de Jesus no versículo 34, diante disso eles responderam: como você que nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar?
eles têm aquele cego como um homem cheio de pecado, exatamente pelo fato dele ter nascido cego. Então, se alguém aqui tiver algum defeito físico, provavelmente ou foi o pai ou foi a mãe que pecou, ou ele mesmo que pecou para poder ser castigado com o acontecido, com a forma que ele recebeu o castigo. Ou ele tornou-se cego, ou ele ficou aleijado, enfim, alguma coisa aconteceu com ele. No entanto, meus irmãos, a vergonha, ela, quando tornou-se pública diante de toda os judeus, de todos os fariseus que se encontravam, e diante do próprio Cristo, porque ele foi curado por Cristo, foi Cristo que deu a visão para ele, e ele mostra que aqueles homens não têm nenhum conhecimento, porque quando aquele homem era cego, ele não tinha pecado porque era cego, ele não podia ver alguém para poder fazer o mal contra alguém. Percebam que os fariseus, esses viam, esses sabiam o que estavam fazendo, porque estavam vendo, eles estavam vivenciando toda a ação que estava acontecendo. E aquele cego, ele é cego, ele não tinha opção nenhuma, ele tinha que sofrer como cego. E é por isso que Jesus diz no versículo 41, Jesus diz: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Então aquele que vê, quando ele peca, ele sabe o que está fazendo, o que está realizando. Aquele que está cego, esse não vê. E os fariseus perguntam: vocês estão me chamando de cego? Vocês estão dizendo que eu sou cego, que nós somos cegos? E Jesus disse: se vocês dizem que veem, então vocês verdadeiramente são pecadores. Então, logo que esse homem foi expulso da comunhão religiosa junto com os judeus, Jesus o encontrou e transmitiu-lhe palavras de conforto,
ele sabia o quanto a excomunhão do judaísmo causava tristeza a um israelita. Mas isso vem até hoje. Talvez a gente não possa ver ou não tenha um conhecimento, porque não buscou esse conhecimento. Mas em alguns países, ser cristão, adorar a Cristo, significa ir para uma prisão, significa ser fuzilado, significa ser decapitado, significa receber um castigo grande, só pelo fato de você dizer que é um adorador de Cristo, que você é um cristão. E naquela época, se você dissesse que era um cristão, você sofreria perseguições. Se nós verificarmos os discípulos, a maioria, com exceção de João, o restante morreram de morte violenta, decapitado na cruz. Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo. Então, todos esses acontecimentos vinham exatamente dos fariseus que não aceitavam Cristo, que não aceitavam Jesus, e que hoje continua da mesma forma. Mas o importante é que, apesar desse cego ter sido excomungado, expulso do convívio com os fariseus, com os judeus, apesar disso, ele recebe o consolo de Jesus Cristo, ele recebe palavras amáveis de Jesus, onde ele diz que ele se revelou à mulher samaritana em menor porção do que o que ele se revelou a esse cego. De um lado, os fariseus faziam ele sofrer. Por outro lado, Deus fazia com que ele se alegrasse. Jesus fazia com que ele se alegrasse. Ele fosse recebido como uma pessoa, como membro, não dos judeus, mas como membro de Deus, como membro da igreja de Deus. E ele ainda diz: há uma igreja onde você será bem recebido e você ouvirá essas palavras e você será abençoado ao ouvir essas palavras. Os líderes religiosos dos judeus estavam persuadidos de que sabiam todas as verdades religiosas. A grande questão do cristianismo e do judaísmo e
das religiões de hoje é quem conhece mais. Enquanto Cristo, a gente abre a Bíblia e vê a humildade que Ele pregou e que Ele deixou escrito para nós. Não esteja aqui para ser servido, mas para servir. Ele transmite para nós de que nós precisamos fazer o que Ele fez. E um dos maiores exemplos do que Ele fez foi quando Ele lava os pés de todos os seus discípulos. E não se deixa lavar os pés pelos seus discípulos. Mas faça como eu estou fazendo. O ensinamento dado por Ele é esse. E Ele diz: compadeça de todos, desde o mais simples ao mais elevado. Jesus está ciente de todas as perdas, sofrimento e perseguição do seu povo. Não pensem que vocês, que nós viveremos num mar de rosas. Não pense que nós, por sermos cristãos, não teremos tribulações. Nós estaremos completamente distante das tribulações. Não. Nós seremos perseguidos. E você diz glória a Deus por isso. Nós seremos excomungados, nós seremos massacrados. Muitos foram queimados nas fogueiras, mas nenhum deles negou a Cristo Jesus. Sofreram sua perseguição, foram perseguidos, mas não se separaram de Cristo. O Salmo 56:8 nos diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu ódio. Acaso não estão anotadas em teu livro? Jesus sabe como alcançar o seu coração. Jesus sabe como alcançar o meu coração. Jesus sabe como se aproximar de nós. Nós é que temos dificuldade de nos aproximarmos de Cristo Jesus. Porque as tentações que são oferecidas pelo mundo, elas são poderosas. O inimigo, Satanás, é poderoso. Ele tem amplo conhecimento, sabedoria para nos tentar. E tal conhecimento
para nada serve, pois não é utilizado corretamente. O diabo, ele tem conhecimento, ele tem poder para nos atrair. Por isso, nós precisamos nos aproximar mais de Cristo em tudo, em todo momento, em todo lugar, para que o inimigo, que também tem poder, possa se afastar de nós. O Salmo 86:11 nos diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Vamos repetir esse versículo. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Amém? Que Deus faça dentro do coração de cada um de vocês nascer essa palavra de adoração, de obediência e de reconhecimento e conhecimento à tua palavra, para que nós possamos ter uma vida na presença de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.